Eu sou o pastor Marco Mendes, pastor da Igreja Presbiteriana, e quero compartilhar com você o Evangelho do dia em Lucas, capítulo 12, versículos 1 a 7, onde Jesus adverte os cristãos sobre o perigo do farisaísmo hipócrita. A palavra de Deus diz assim: posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso, nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. A maioria de nós nasceu e cresceu em um ambiente com alguma forma de religiosidade. Em alguns lares, esta religiosidade era mais formal, mais rígida, e em outros tinha menos constância. Mas, fora de casa, todos acabam tendo que se relacionar com a vida religiosa da sua cidade. E no passado também era assim. Em Atenas, uma cidade idólatra, havia pessoas acentuadamente religiosas. Em Éfeso chegava a haver uma indústria da religião, uma cidade que servia de ponto de encontro de devotos. Em Jerusalém moravam judeus fervorosos, zelosos de sua religião. Mas todos eles, cada um com sua cultura, tinham algo em comum. Faltava-lhes o verdadeiro conhecimento de Deus que vem do Evangelho. A nossa reflexão hoje vai deixar os que, segundo a Bíblia, eram sem Deus no mundo, como os habitantes de Éfeso e de Atenas, os pagãos, e voltar os nossos olhos para aqueles que eram zelosos da sua religião, mas não tinham entendimento. O evangelista Marcos nos ensina que Jesus havia alimentado milhares de pessoas em Marcos 8, de 1 a 10. E apesar disso, os fariseus vão a Jesus e iniciam mais uma de suas intermináveis discussões, exigindo que Jesus fizesse um sinal para que eles crescem. Sinal que lhes foi negado naquela ocasião, mas prometido para o momento adequado e que serviria de juízo sobre uma geração incrédula. É neste contexto histórico e cercado por uma multidão incalculável, que o texto chama de murias, que podia significar entre 10 mil até uma multidão impossível de contar. Diante dessa multidão, Jesus diz aos seus discípulos de maneira especial para se acautelarem do fermento dos fariseus. Desde a celebração da Páscoa, o fermento era identificado como algo com alto poder de influência. Na parábola contada por Jesus em Mateus 13, tinha um sentido positivo, mas geralmente era sinônimo de corrupção intelectual e também corrupção moral. E para que os discípulos fossem mais bem esclarecidos, porque não haviam entendido ainda o que Jesus está ensinando, está em Mateus 16, 7, que eles discorriam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão que Jesus está falando de fermento? Jesus lhes explica, o fermento dos fariseus é a hipocrisia, que tem um sentido de dissimulação, de representação de um papel, e um significado menos conhecido é o de ter respostas prontas, pré-fabricadas e automáticas. Vamos conhecer algumas das características deste fermento dos fariseus. A primeira é que a hipocrisia não pode ser mantida para sempre. Hipocrisia é fazer de tudo para aparentar algo externamente que não condiz com a realidade interior. Hipocrisia é querer parecer melhor do que se é na realidade. E os fariseus eram mestres nisso, até mesmo em suas orações, que eram usadas para ocultar a iniquidade de seus comportamentos altamente reprováveis. Mais de uma vez, Jesus denuncia a hipocrisia dos fariseus, especialmente ao dizer que eles honravam a Deus com os seus lábios,
mas tinham o coração bem distante dele. Jesus ensina a todos os seus discípulos que a hipocrisia é uma máscara que, por mais bonita que seja, uma hora cai, deixando a horripilante figura interior descoberta. Tudo que é feito, mesmo as ocultas, está claro e patente diante de Deus e será tornado claro e patente no tempo que Deus julgar oportuno para todos. A terrível verdade que pairava e ainda paira como uma espada balançando sobre a cabeça dos hipócritas é que não poderão manter as suas atitudes malignas ocultas para sempre. Os fariseus, mesmo chamando Jesus de Rabi, que quer dizer mestre, não reconheciam o seu ensino e alimentavam no coração o plano de se livrarem de Jesus, fosse envergonhando-o publicamente ou mesmo contra a lei que diziam amar e obedecer, assassinando-o. E Jesus diz claramente que nenhum deles escapava desta triste verdade em João 7,19, ao afirmar: não vos deu Moisés a lei, contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Debaixo da capa de religiosidade, eles eram impostores, famintos de poder, líderes religiosos com corações endurecidos e não convertidos. No entanto, devemos ser muito cuidadosos antes de apontar os nossos olhares acusadores para os fariseus, porque não há ninguém que esteja livre do perigo de simular religiosidade e respeitabilidade, quando o coração, na verdade, está longe de Deus. Lembre-se do que está escrito em 1 Coríntios 10,12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. A segunda característica é que a hipocrisia nunca será aprovada por Deus. Uma verdade apresentada na Bíblia e que é inquestionável é que o homem só é capaz de ver o exterior e julga de acordo com o que pode ver. É o que Deus diz, por exemplo, a Samuel, quando estava escolhendo o futuro rei de Israel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 7. Os fariseus eram tidos como religiosos exemplares por causa de suas longas orações, mas com elas, eles escondiam o seu descaso para com a causa dos órfãos, dos estrangeiros e das viúvas. Desfiguravam o rosto para que todos lhes aplaudissem, porque estavam jejuando. A hipocrisia dos fariseus era caracterizada pelo desejo de obter o favor de homens. E conseguiam isso, mas certamente não obteriam nada de Deus com a sua falsidade. O mau exemplo dos fariseus ia se perpetuando nas atitudes dos fariseus e dos discípulos dos fariseus. Embora diferente dos saduceus, que não criam no céu ou inferno, os fariseus estavam mais preocupados com a maneira como eram vistos pelos homens. Tudo faziam para serem vistos pelos homens como pessoas dignas de honra. E eles, de pronto, odiaram Jesus desde o princípio, quando foram comparados desfavoravelmente com eles. Marcos registra isso logo no início do seu Evangelho, capítulo 1, verso 22, que as multidões maravilhavam-se da doutrina de Jesus, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. O maior medo dos fariseus era perder popularidade, e faziam de tudo para parecerem veneráveis, e estavam dispostos até a matar para alcançarem este alvo. Lamentavelmente, muitos cristãos praticamente extinguem o espírito em suas vidas por aderirem à maneira do mundo viver, querendo a aprovação do mundo. Deixam de testemunhar para serem publicamente corretos num cristianismo manso e tranquilo e acabam deixando de andar com Deus. Cuidado para não permitir que o temor a uma pessoa ou de perder popularidade seja maior do que o amor a Deus e seja um impedimento humano para sua vida em comunhão com Cristo e com a Igreja de Cristo. A terceira característica é que a hipocrisia não reconhece a providência de Deus. A hipocrisia se alimenta dos seus próprios resultados e, por ser uma máscara, acaba proporcionando frutos sem proveito algum. Muitos dos que chamam Jesus de Senhor, Senhor, não são seus verdadeiros discípulos, porque vivem uma religiosidade formal para os outros verem e com isso obterem algum tipo de honra. Como o homem só julga o que vê, eles acabam atingindo o seu objetivo. Como eles queriam a glória humana, eles conseguem a glória humana. Mas como Jesus vê? Jesus sabe que a maior angústia lá do interior da alma, inexplicável e impossível de ser colocada em palavras, é o desejo de aceitação. Começa pela autoaceitação. Lembre-se, desde o Éden o homem não se aceita como está e se esconde, envergonhado. O homem deseja a aceitação social e se cobre na tentativa de se mostrar aceitável.
E quanto maior a vergonha de si mesmo, quanto maior o desejo de aceitação, maior a pompa das vestes para que o outro veja suas roupas e não seu coração. Mas maior do que tudo isso é o desejo de aceitação por parte de Deus, o desejo, a necessidade de voltar ao paraíso. E para isso, o homem cria todo tipo de religião, e alguns desesperados acabam rejeitando a religião. Desde Babel é assim. Esta desconfiança na provisão de Deus representa o fracasso do homem. Mas Deus jamais deixou de cuidar e de amar aqueles que Ele fez à sua imagem e semelhança. Mesmo no castigo, Deus prometeu salvação. E agora, diante dos fariseus que queriam ser aceitos por meio de seus esforços vãos, diante deles está o único acesso para Deus, o próprio Jesus Cristo, a prova do amor de Deus para conosco, como diz Paulo ao escrever aos Romanos, no capítulo 5, verso 8, dizendo que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eles rejeitam o testemunho do valor que Deus dá, porque esse valor é dado àqueles que creem em seu Filho, Jesus Cristo, porque somos comprados por preço, o sangue de Cristo. Agora, pois, devemos glorificar a Cristo no nosso corpo. É o que nos exorta o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 20. Eu quero concluir afirmando que somente a fé genuína supera a hipocrisia. Qual o valor que você dá para uma folha ao vento? Ou a apenas um fio de seu cabelo? Se você conhece a palavra de Deus, sabe que estas coisas são usadas como exemplo de insignificância. Folhas ao vento e cabelos que caem geralmente são tidos como sujeira, como estorvo. Os que conhecem a Deus sabem que mesmo estas coisas tão simples são cuidadas e controladas pelo Senhor Todo-Poderoso. E Jesus diz aos seus discípulos: vocês não precisam ter as mesmas preocupações daqueles que não conhecem a Deus. Confiem no Pai, confiem em Deus. Ele ama vocês e cuida de vocês. Não apenas a vida de vocês é preciosa para Deus, mas até mesmo a morte dos que creem no Senhor é preciosa aos seus olhos. Logo, os discípulos experimentariam essa certeza diante destes mesmos fariseus e de outros saduceus, negando-se a aceitarem o padrão de exigência humana que lhes proibia anunciar a salvação em Jesus Cristo. Seja qual for a situação que você for colocado, lembre-se que o seu valor não é determinado por quantos amigos você tenha, quantos seguidores você consiga, por quantos cargos você ocupe. Essas coisas são infinitamente inferiores ao tesouro celeste reservado aos fiéis. As pessoas vão categorizar você pelos seus próprios valores, pela maneira como você age com elas, pelas coisas que você obtém. Enfim, tudo terá como base o que se pode ver. Mas o amor de Deus vai muito além disso. E Ele ama, apesar do que a máscara esconde. Ele vê o homem morto em delitos e pecados. Ele ama este homem, Ele dá vida a este homem. Ele chama para si e abençoa infinitamente nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Desde que tu não sejas um hipócrita fariseu. Não deixe a hipocrisia germinar em seu coração. Que Deus te abençoe. Um abraço do coração do pastor. Eu queria pedir a você que visitasse o meu canal no YouTube, Marton Mendes. Se você gostar dos vídeos, das devocionais que existem lá, faça a sua inscrição e divulgue para os seus familiares. Desde já eu agradeço.